Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao GoRS. Hoje, com muito orgulho, damos início então à trilha Ideação e Validação do GoRS. Estamos aqui, Gustavo Adornes e Salvatore Palma, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos ao GoRS. isso, os dois gestores de desenvolvimento de startups aqui da rede RS Startups. Então, só apresentando brevemente o nosso projeto, nós somos um projeto, uma iniciativa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, cujo a organização proponente do projeto é a Aliança pela Inovação, a união entre URGS, Unicinos e PUC, em prol de desenvolver a inovação dentro do Rio Grande do Sul. Junto conosco está também a Regimp, né, que é a Rede de Ambientes de Inovação do Estado, e temos por objetivo, né, dar ao Rio Grande do Sul, então, esse desenvolvimento em vias de inovação, né, que as startups locais se desenvolvam, que elas consigam, então, prosperar e, dessa maneira, impactar positivamente na sociedade e na economia local. Nisso, estamos aqui trazendo o nosso programa de formação de startups, neste primeiro momento focado em startups cujo estágio de maturidade é ideação e validação, e por isso temos essa trilha, então, que ela perpassa pelas etapas de uma modelagem de negócio, né, que é uma necessidade nesse estágio, e encerrando, então, com as questões relativas a testes, pesquisas e também a pivotagem como uma possibilidade aí desses negócios terem que rever algum ajuste de curso, alguma questão dentro da sua proposta de solução. E nisso, damos início hoje falando a respeito de clientes e proposta de valor, que é o tema da nossa primeira semana. E aqui conosco hoje o César Pizeta, nosso mentor, que vai falar a respeito de mapa de empatia e buyer persona. Seja bem-vindo, então, César. Muito obrigado pela tua disponibilidade, por estar aqui conosco, né? Quero te deixar bem à vontade aí para trazer esse teu conteúdo. E o pessoal já convido desde agora para que traga suas dúvidas, suas contribuições. A gente está transmitindo via live aqui no YouTube, podem usufruir à vontade aí do nosso chat, né? Quer complementar alguma coisa, Salvador? Eu acho que está ótimo, Gustavo. Podemos deixar a palavra para o César e espero que seja um momento em que todas as startups possam aprender, se conectar, né? E trazer insights positivos pelas startups de vocês. Então, aproveitem, pessoal. Bora lá, César. Fica à vontade aí. Já estou colocando aqui tua apresentação na agulha. Bora lá. Tudo bem, pessoal? Agradecer a presença de todos, agradecer pela oportunidade da Secretaria de Inovação, da Rede RS. Já era um projeto que eu tinha há quase 3 anos de estar participando como mentor na área de inovação. E bora lá para o conteúdo, então. Vou falar um pouquinho da minha pessoa, da minha trajetória profissional. Quem vai estar apresentando para vocês hoje esse assunto tão interessante que é a buyer persona e o mapa de empatia. Então, comecei minha trajetória profissional lá em 99. Comecei como representante comercial na área da construção civil. Trabalhei por 10 anos nessa área, atendendo engenheiros, arquitetos, um mercado gigante aí que nós temos. Atendia na Serra Gaúcha, que é onde eu tenho residência e minha atuação profissional principalmente se dá aqui na Serra Gaúcha. Depois trabalhei 5 anos na área de veículos comerciais leves, concessionárias de veículos, na época que deu a crise de 2008, e aí tivemos aquele movimento de diminuição do IPI, preços promocionais, e o nosso melhor vendedor na época era o Jornal Nacional. Quando saía no Jornal Nacional que ia cair o desconto do imposto, a loja no outro dia enchia de clientes. E nessa trajetória, em 2014, eu comecei a atuar como profissional de marketing, me formei na UX em 2016, e ali, com o advento da pandemia, eu tive a possibilidade de realizar um sonho antigo que era fazer diversos MBAs. Fiz MBA em marketing digital, neuromarketing e gestão exponencial. E esses dois últimos eu fiz
HSM University, que ela é vinculada à Singularity University. A Singularity University, para quem não conhece, ela é uma universidade no Vale do Silício que todos os profissionais que querem fazer uma imersão em inovação vão para lá fazer isso. E para se tornar um especialista da Singularity University, o profissional ele tem que apresentar uma solução disruptiva que seja capaz de atingir 1 bilhão de pessoas. Quando a pessoa faz essa apresentação e passa por essa banca avaliadora, ele se torna um especialista da Singularity. E foram esses os professores que eu tive nesses 2 MBAs que eu comentei. Eu aprendi muito sobre inovação e aprendi também nos ecossistemas que nós temos aí, no Instituto Caldeira, TecnoUX, Tecnopuc. Participei também da Batalha de Startups da segunda Feira Brasileira do Grafeno, em 2023. E vamos agora mergulhar no conteúdo. Agradeço a todos por estarmos aqui nessa noite, começando então com um princípio que eu peguei um autor que ele não é muito atrelado aos mais novos, mas é o Peter Drucker, um dos livros que eu li mais esclarecedor sobre inovação é justamente desse autor, que vem da área da administração, e lá nos anos 60 já se falava em inovação em startups. Então, começando com essa frase muito emblemática, que o propósito de um negócio é criar e manter um cliente, nós podemos ir até para um conteúdo que eu, nas minhas pesquisas para preparar esse material, não coloquei no material, mas eu vou falar aqui para vocês, que são os princípios TAM, SAM e SOM. Quando a gente começa a pensar no universo de clientes e no tamanho do mercado de uma startup, nós temos que levar em conta o mercado total, que ele é chamado TAM, com uma sigla em inglês, que é o destino final, o tamanho máximo do mercado global que se pode atingir. Por exemplo, uma startup com atuação internacional. Ou ele também pode ser tido como o mercado de todo o Brasil, que nós temos aí um país quase de um tamanho continental, e ele pode ser mensurado dessas duas formas. Depois nós temos o SAM, que é o mercado endereçável. Aí é o mercado que a startup se propõe a atender. Por exemplo, se está atuando no mercado global, vou começar com a América do Sul e Europa, por exemplo, para depois entrar nos Estados Unidos. Ou, pensando numa atuação nacional, começar com as regiões Sul e Sudeste e depois vou entrar para as outras regiões, Norte, Nordeste e assim por diante. Esse seria o mercado optível. Me desculpe, o mercado endereçável. E, por último, o SOM, que é o mercado optível, que aí tem que ser levado em conta quais os recursos que a startup tem para alcançar esse mercado. Por exemplo, a startup pode começar atendendo clientes somente na Serra Gaúcha, ou então, pensando na região Sul e Sudeste, atender somente as capitais, com mídia patrocinada, com SDR, com representantes de vendas ou com conexões, que é muito disso que a gente está fazendo aqui hoje, criando conexões. Eu tive a oportunidade no final de semana de olhar todos os perfis das startups que estão participando aqui hoje. A gente vê um perfil muito heterogêneo, mas com um propósito em comum, que é escalar o negócio, que é ver o mercado se movimentar. Nós temos empreendedores que já estão na sua segunda, terceira jornada de startup, temos empreendedores com startups aí de renome internacional e temos também pessoas que estão começando a jornada. Então, isso que é interessante do GoRS, nós vamos ter aí uma trilha muito interessante ao longo dos meses e vai ser muito legal de ver todo esse conteúdo. Então, terminando essa breve apresentação, nós vamos para o conteúdo, que é a relevância das pessoas. Os perfis representam os clientes ideais. Mas de onde que vem o cliente ideal? Nós temos muitos segmentos de empresas, segmentos de startups, os quais podem estar sendo levados em conta. Por exemplo, se é uma startup mais tradicional, que atende o mercado imobiliário, por exemplo,
pode-se conseguir os dados num Deep Research do Google Gemini, no próprio Google, em sites institucionais de entidades de classe, e esses dados estão abertos. Porém, se é uma solução mais disruptiva, por exemplo, uma startup na área da neurociência, uma deep tech ou uma empresa de cybersecurity, vai ter os dados mais fechados. E isso tudo faz parte da pesquisa de mercado que deve ser feita antes de começar a se pensar nas personas. Eu vou ir passando os slides aqui, não vou me deter muito à escrita do slide, porque vocês todos podem acompanhar, e vou fazer uma apresentação com foco muito na teoria, mas também trazendo para o mercado, porque eu sou um profissional de marketing que eu vim da área das vendas, eu vim da área comercial. Muitos donos de agência ou profissionais que vêm para a área do marketing são da área do design ou da área da publicidade e propaganda, que é uma área um pouquinho diferente, uma pegada um pouco diferente da área comercial, que tem mais o tete a tete com os clientes. Então, antes de a gente pensar na nossa ideia de startup, a gente, levando em conta os princípios TAM, SAM e SOM, a gente vai poder ter um foco e uma análise mais aprofundada do tamanho do mercado. E quando a gente começa a estudar o tamanho do mercado, a gente vai afunilando. E todo esse conteúdo, quando a gente pesquisa especificamente em buyer persona, ele é o segundo, terceiro estágio da pesquisa, que é quando a gente começa a pensar no segmento de cliente, no nicho de cliente que a gente vai atender. Então, a gente tem que pensar sempre na inovação centrada nesse cliente. Uma startup ou uma empresa pode atender 3, 4, 5 ou até dezenas de milhares de segmentos de clientes. Nós temos aí gigantes como Netflix, como Amazon. A própria Amazon tem uma solução que concorre direto com a Netflix, mas ela também fornece tecnologia de computação em nuvem para a Netflix poder operar. Então, nesse caso, a gente vê que as pessoas se conversam nos projetos. Essa citação do Eric Ries, que é o autor do livro Startup Enxuta e o estilo startup, é muito interessante de se ver, que a validação aprendida mestra o progresso com o aprendizado de clientes reais. Eu acho que isso resume o que eu quis dizer quando eu falei que eu venho da área comercial. Muitas vezes o time de vendas, o SDR, a pessoa que está lá na ponta falando com o cliente, tem uma versão diferente do que o time de marketing ou às vezes até o time de desenvolvimento tem em relação ao mercado. Então, por isso que é muito importante quando é feita uma pesquisa mais abrangente, para ver o tamanho do mercado, para ver o diagnóstico da startup, da empresa, o que ela tem para investir, qual o investimento que vai ser feito, em qual região vai ser feito. Isso tudo tem que ser pensando em clientes reais. Porque às vezes a gente pensando em lançar uma campanha para atender clientes no Brasil todo, mas nós não validamos a solução muitas vezes nem na Serra Gaúcha ou na própria cidade onde a gente está atuando. E eu trago mais um exemplo de startup que começou aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Bagé, que é a Anotaí. Essa startup começou, se eu não me engano, em 2016, um time de programadores, uma software house, que eles estavam sem crédito para chamar a janta naquele momento. Não tinha crédito no celular, não tinha como telefonar, e eles pensaram, que legal que seria ter uma solução para fazer o pedido em diversos restaurantes pelo WhatsApp. Dessa ideação, começou todo um projeto. E aí eles começaram a desenvolver essa solução, fizeram um MVP e falaram com um restaurante que ficava próximo, que entregava lanche às 8, 10, 11 da noite, e validaram a solução com um único cliente. E essa validação começou a troca entre a startup, que entendia desenvolvimento, entendia da dor
do problema que tinha que ser resolvido, e lá na ponta o restaurante que tinha a solução. Então foi começado a ter uma troca entre o dono do restaurante, quais as funcionalidades que podia ter naquele aplicativo, e o resto é história. Hoje eles já foram adquiridos pela iFood, tem um time de até 900 pessoas trabalhando com essa ideia que surgiu de uma simples dor, e hoje é uma startup que escalou muito e que saiu aqui do nosso Rio Grande do Sul, da cidade de Bagé. Aqui, então, falando um pouco da pesquisa e coleta de dados, hoje nós temos aí diversas ferramentas de IA que podem nos auxiliar. Eu gosto muito do Gemini, que é a solução do Google em IA que nós temos acesso. Ela tem uma funcionalidade que é a Deep Research, e você coloca qualquer tipo de pesquisa ali dentro, e em questão de menos de 5 minutos, ela escaneia mais de 140, 170 websites e dá um relatório de 5, 10, 15 páginas sobre a pesquisa que você fez. Temos também uma startup que ela é a Perplexity, é uma startup americana que também ela usa o navegador e ela usa as próprias buscas do navegador para entregar soluções. Por exemplo, se uma empresa quer buscar uma solução ou apresentar uma solução na área da indústria. Aqui em Caxias do Sul nós temos uma feira que acontece todo ano, que é a Mercopar, é uma feira de nível internacional, que são algumas centenas de milhares de reais em negociação que são feitas nessa feira, e entrando no Perplexity e colocando, quero saber quais são todos os expositores da Mercopar do ano passado, por exemplo, ele vai escanear o site e gerar um PDF com toda a lista de empresas que participou da Mercopar, porque isso é um dado aberto. E aí nós pensamos na aplicação disso para um SDR, para a montagem das personas, porque apesar de a gente estar falando em indústria, sempre vai ser humano com humano, human to human, o contato. Então, nesse momento, nós vamos ter uma base para trabalhar regiões, para trabalhar segmentos de empresa, para trabalhar soluções que a nossa startup pode estar montando para uma base muito interessante de clientes, que são empresas que estão ativas no mercado, estão procurando se relacionar e, muito importante, estão em contato com inovação. Diversos desses profissionais que eu comentei que eu fiz o MBA na HSM University, profissionais especialistas da Singularity, palestraram, inclusive, na Mercopar. Um deles, o Eduardo Ibrahim, que ele é autor de um livro na área de fintechs e soluções na área financeira. E ele também lançou, no ano passado, a Humana IA, que é uma universidade corporativa para ter o treinamento de toda a equipe da empresa baseada em inteligência artificial. E para quem ainda não está surfando essa onda, ou ainda tem algum tipo de restrição quanto ao uso da IA, ele resume na seguinte frase: não se trata de inteligência artificial, homem ou máquina. Se trata das pessoas, dos profissionais utilizarem as ferramentas para um potencial maior, para extrair mais o seu potencial, e tarefas que podem ser delegadas serem feitas em menor tempo, para as tarefas que envolvem mais criatividade e outras coisas muito mais profundas serem desenvolvidas pelos profissionais. E é muito interessante para quem utiliza a IA no seu dia a dia, já na data atual, a gente sabe que a IA sem um profissional especializado na área, ela tem muitas falhas ainda, tem muito a evoluir. Então, o profissional que vai dar todo o refinamento no uso da IA. Nós temos aqui, então, os elementos para a montagem de uma persona. Nós vamos falar de demografia, psicografia, necessidades e desafios, objetivos e motivações. E eu preparei um material para a Rede RS compartilhar com vocês, que é todo um questionário que ele vai falar sobre a montagem, especificamente agora das personas, quando já foi feita toda essa pesquisa inicial e se está passando agora para a pessoa
que vai ser atendida pela solução que a startup desenvolveu. No detalhamento das personas, nós temos um gráfico que ele vem do Design Thinking, que é o mapa de empatia. Eu também preparei um arquivo em PDF para compartilhar com vocês, e ele tem ali diversas perguntas, as quais devem ser feitas na criação dessas personas. E o mais interessante de tudo isso é, enquanto isso está sendo desenvolvido, ter a troca entre o CEO da startup, entre a equipe de desenvolvimento, a equipe de dev, a equipe de marketing, SDR, ou se você é um solopreneur, um empreendedor que está chutando e cabeceando e tendo que fazer muitas coisas sozinho, a IA pode lhe ajudar como um assistente, como um copiloto nessa jornada. Então, aqui, falando sobre o mapa de empatia, ele vai trazer os objetivos e o foco para ter o cliente ideal. As 4 dimensões essenciais vai ser o que ele vê e ouve, o ambiente que ele está inserido, as opiniões, os influenciadores, o que ele pensa e sente, quais as preocupações, quais as aspirações, as emoções do dia a dia, o que ele diz e faz, como descreve seus problemas e suas necessidades, comportamento, atitudes, interações. E vocês podem ver que tudo isso que está sendo detalhado aqui vai muito do time comercial, o time de SDR, o time de closer que você vai ter na sua startup e o time de customer success. Está tudo envolvido com essas dimensões que a gente está explanando aqui. Aqui nós temos também um foco principal, que é os dores e ganhos que a startup vai estar entregando. Que, se eu não me engano, na data de amanhã, a mentora que vai estar apresentando vai falar sobre valores, ganhos, aplicação em sua startup. Somente esse slide aqui, uma apresentação completa. Aqui, então, está o mapa de empatia, que eu separei para vocês, um arquivo em PDF também para vocês acompanharem. Na data de hoje, eu não vou estar detalhando todas essas perguntas, mas eu acredito que muito do que eu falei aqui vai afunilar para, num segundo, terceiro estágio, estar sendo preenchido esse mapa de empatia, que é quem a gente está procurando conhecer, o que a pessoa faz, o que a pessoa vê, o que ela fala, e depois, no cerne de tudo isso, vão estar as dores e os ganhos que a startup e a empresa pode estar apresentando para essa audiência. Na validação e no refinamento, a gente pode estar levando para testes, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas e até tendo um MVP fazendo apresentações para empresários, para mentores, para colegas de universidade. Muitas vezes no ambiente acadêmico a gente tem soluções que nem chegaram ao mercado ainda, que estão sendo desenvolvidas lá, que pode ter um feedback muito importante para evoluir na questão da montagem da persona. Aqui no desenvolvimento de produtos, vai então muito além de a gente pensar somente em quem vai utilizar, mas pensar também no mercado total e no mercado endereçável, que muitas vezes a startup pode começar com uma ou duas soluções e depois abranger uma dezena. Aqui também, retomando um pouco do que eu falei, eu fui um pouco mais cadenciado no início da apresentação, mas aqui já entra naquela estratégia. Por exemplo, quando fizer o lançamento dessa solução com mídia patrocinada, os canais que vão ser utilizados, quais as redes sociais, para que público e em qual região geográfica. Aqui também é aquilo que eu falei, se a gente pensar em passar todos os valores e todas as crenças da persona somente na hora de treinar a equipe de atendimento, pode ser uma miopia nossa.
O interessante é trazer a equipe de atendimento enquanto está sendo desenvolvido todo esse trabalho de pesquisa da persona e montando todo esse mapa de empatia. Então, as pessoas elas têm um sucesso direto, uma conexão direta com o sucesso da startup, e muitas vezes nós podemos pensar no que nós podemos estar entregando além, pois muitas vezes um serviço complementar, um produto complementar, pode ter um case de sucesso. Eu tenho um dos especialistas da Singularity, que é o Leandro Matos, da Cogniscience, é uma startup que começou tendo uma solução para diagnóstico precoce do autismo, que ele fez um serviço complementar na startup dele, que foi o diagnóstico da superdotação. Porque em outros países, países como Israel, Estados Unidos, que têm um desenvolvimento espantoso na área da inovação, eles têm muito interesse em ter identificado pessoas com superdotação para colocar nas suas equipes, para colocar numa universidade, e isso trouxe canais de financiamento para a startup que, focando somente na dor do autismo, não estava se conseguindo, porque o autismo ainda hoje é uma solução que, para ser tratada, tem um custo muito alto para os pais, para a própria pessoa, para os governos. Então, trazendo a superdotação junto com o autismo, ele conseguiu, não diria pivotar, mas ele colocou um serviço complementar na startup dele, que inclusive ele ganhou como melhor startup do mundo em Dubai, num evento que ele participou. Depois que a gente faz tudo isso, faz um MVP, começa a conversar com influenciadores, com clientes finais, começa a validar o produto, vem a mensuração e análise. A mensuração e análise, ela pode ser feita de várias formas, utilizando canais digitais, entrevistas um a um e também com os clientes reais que a startup já está atendendo no relacionamento com a equipe de atendimento. Então, a criação das pessoas é um investimento valioso que pode impulsionar o sucesso da sua startup, e ao longo do tempo que você vai vendo novas ideias, novas soluções, pode ser inclusive um motivo de pivotagem da sua startup, a identificação de novas pessoas. Pessoal, o que eu tinha para apresentar era isso. Agradeço a todos por estarem aqui. E agora eu vou passar a palavra para o Gustavo para ver sobre comentários e perguntas que vocês tenham. Muito bom, César. Muito bacana teu conteúdo e muito importante, né, para as startups já no início da nossa trilha entenderem aí, então, a importância de conhecer mais sobre o seu público-alvo, né, para direcionar o seu modelo de negócio, a sua proposta de valor, as suas soluções, né, de uma maneira mais assertiva para o público, né? Então, a nossa intenção em trazer de largada essa questão de entendimento, de mapa de empatia, de trabalhar a questão das personas, era justamente para dar essa percepção do quanto é importante, né, você entender o seu cliente, você entender aquelas pessoas com quem você se relaciona, né? Queria falar para o pessoal, assim, os conteúdos que o César foi comentando ao longo da apresentação deles, nós deixamos aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem eles, tá? Eles estão disponíveis ali, vocês podem baixar e usufruir. E aí o convite que fica às startups, então, que estão presentes aqui conosco, e que são as startups selecionadas, então, para o GoRS, acessar esses conteúdos e já buscar fazer um exercício, então, a respeito dos negócios de vocês, para que a gente traga, então, na mentoria que a gente tem no final dessa semana, casualmente essa semana agora na quinta-feira, né? Para que a gente possa ali ter uma troca, então, de possíveis dificuldades, dúvidas, ou mesmo que vocês compartilhem entre vocês ali a experiência que vocês estão tendo, então, em trabalhar as pessoas, em trabalhar um mapa de empatia. E como o César bem trouxe ali, então, o que a gente tem previsto para amanhã, e vai estar conosco aqui a Márcia Horn para trabalhar conosco,
né? Uma vez entendido o cliente, a gente vai ver o que é de fato uma proposta de valor para levar para esse cliente, né? Então, um conteúdo acaba complementando o outro, né, Salvatore? Exatamente. Então, galera, obrigado por participar desse primeiro episódio do GRS. A gente fica à disposição para qualquer dúvida lá nos grupos de WhatsApp e nos vemos amanhã, né, com o segundo episódio. Então, uma boa noite para todos vocês, bom descanso e mais uma vez obrigado, né? Vamos que vamos.